Olá, eu sou Rita Vivas, advogada especialista em Direito do Trabalho. Amanhã, 22 de julho, Dia do Trabalhador Doméstico. Então, fizemos aqui um sucinto vídeo para mostrar a vocês alguns avanços da categoria e as aplicações da reforma trabalhista ao direito desse trabalhador. Bem, primeiramente é importante saber quem são os trabalhadores domésticos. São domésticos o caseiro, a empregada doméstica propriamente dita, o piscineiro, o jardineiro, o motorista do âmbito familiar, o cuidador, dentre outros, que são as pessoas consideradas como trabalhador doméstico. Quais são as leis afetas a esses trabalhadores? A Constituição Federal, no artigo 7º, a Lei Complementar 150 de 2015, que foi a que regulamentou a emenda constitucional número 72, introduzindo os direitos do trabalhador urbano e rural também ao trabalhador doméstico. Quais são os avanços dessa categoria, dos direitos dessa categoria? Mesmo com o advento da Constituição de 88, o trabalhador doméstico não tinha direito, por exemplo, à hora extra, a limitação da jornada de trabalho. E com o advento da Lei Complementar 150, o trabalhador passou a ter direito a essas questões, inclusive também ao próprio FGTS. Então são questões importantes que demonstram um avanço no direito dessa categoria. Esses trabalhadores têm ou não a comemorar com esse dia do trabalhador doméstico? Muito a comemorar, porque houve sim, como já dito, um avanço nessa questão. Melhorou-se a condição do ambiente de trabalho, melhorou também a questão dos direitos propriamente dito, com a introdução, com o direito ao FGTS, com direito à hora extra e com direito à limitação da jornada. Então, são fatores de absoluta importância e que refletem até mesmo no aspecto da saúde e segurança desse trabalhador. E o que irá mudar com a reforma trabalhista, na relação empregado e empregador doméstico? Nós trouxemos algumas questões aqui para pontuar para vocês. Uma delas é a questão das férias. Hoje, como é a questão das férias? Ela pode ser fracionada em até 2 dias, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias. Como ficará com a reforma trabalhista? Com a reforma trabalhista, que entrará em vigor agora, em novembro desse ano, o que ocorrerá? Essas férias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias e nenhum deles poderá ser inferior a 5 dias. Outra questão é a questão da hora extra. A hora extra, ela era, para o trabalhador normal, urbano e rural, ela era administrada no banco de horas. Banco de horas sempre estabelecido entre sindicato da categoria e empregador. E o empregado doméstico não se beneficiava do banco de horas, porque em regra no local onde eles estão trabalhando não tem sindicato do trabalhador doméstico, de modo que a partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, o banco de horas poderá ser negociado diretamente com o empregador. Então ele poderá compensar as horas excedentes de um dia em outro dia, desde que dentro de um período de 6 meses. O que não for compensado dentro desse período deverá ser pago como extra e com um acréscimo de 50%. E a demissão acordada é um outro fator importante que vai entrar em vigor e que também vai refletir na questão da relação do trabalhador doméstico. Ele pode combinar com o seu empregador: eu quero ser demitido. Antigamente tinha aquela coisa que era meio obscura: eu te demito, mas você me devolve a multa de 40% do FGTS. Hoje a legislação já prevê essa possibilidade de você pedir a demissão, receber 80% do FGTS, mas o empregador fica obrigado ao pagamento de apenas 20% da multa. Agora, nesse caso, você não terá direito ao seguro-desemprego. Então, essas são algumas questões que vão refletir na relação empregado e empregador doméstico a partir do advento da reforma trabalhista. E se consideramos que houve um retrocesso ou não, com o advento da reforma trabalhista para a questão do trabalhador doméstico. Na minha percepção particular, eu vejo que foi um grande avanço, porque muito se perdeu, muitos postos de trabalho por trabalhador doméstico foram perdidos, porque o empregador, como não é o empregador doméstico, não tem fim lucrativo, ele não tem como honrar
com esses inúmeros direitos estabelecidos na CLT, por não ter fim lucrativo, de modo que, com o advento da reforma trabalhista, esse empregador vai ter uma flexibilidade maior. Por exemplo, ele vai ter a possibilidade de negociar a questão das férias, a fracionar as férias, porque, em regra, esse próprio patrão ele tem as férias fracionadas e ele gosta de dar as férias de acordo com as férias que ele tem no trabalho. Então, agora ele vai poder fracionar, como ele também vai poder fracionar no trabalho dele. Ele vai poder fazer essa demissão acordada. Outra questão é a compensação do banco de horas, que é muito importante. Às vezes ele precisa fazer uma viagem ou a trabalho, leva a família toda, ou por um motivo de doença que a família toda ausenta, ele compensa as horas que esse empregado não trabalhou para outro dia. Então, isso eu acho que é um fator importante e que, em tese, deve sim estimular a contratação desses profissionais pelo empregador doméstico. E, para finalizar, se o empregado doméstico sentir que está sofrendo abusos, né, na relação laboral, com assim, não observância dos direitos previstos em lei, aonde ele deve recorrer? Ele deve ir a uma delegacia regional do trabalho local, procurar o Ministério Público do Trabalho ou constituir um advogado indo ao Tribunal Regional do Trabalho, pode constituir um advogado e, com isso, ajuizar a ação, objetivando, né, a observância dos seus direitos. E é isso. Para finalizar, conte conosco. Havendo mais alguma dúvida, mande e-mail ridel@ridelfigueiredo.com.br. E um feliz dia do trabalhador doméstico para vocês.